Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Boa tarde aí. Você como jovem, né? Falando para os jovens. Bem, boa tarde você que está me ouvindo aí, ouvindo a Rádio Resgate. Bom, a partir do que o pastor Márcio estava falando aqui sobre quando você precisa de força para poder buscar a Deus. Qual atitude, quando você está sem força, sem ânimo, né? Bom, o que a gente vê nesse sentido é você buscar a força de Deus, né? Tem uma expressão, né? Você busca a energia atômica, né? A energia atômica que o Espírito Santo gera, né? Que Deus te dá, que é essa força que vai te impulsionar a viver para Ele, né? Amém. Inclusive eu vou falar um trecho aqui, que está lá em 1 Pedro, que fala sobre isso, né? De se desfazer da maneira de viver, a antiga maneira de viver, né? 1 Pedro, versículo 15 ao 17, né? Mas assim como é santo aquele que os chamou, seja também santos em toda a sua conduta, né? Então, para você que é jovem, né, assim como eu, você tem que se alinhar a essa conduta, né? Você tem muito mais desejos, né? Os desejos da sua carne, desejos da sua alma. Porém, essa força que você precisa está em Deus, está em Jesus. A partir do momento que você vai em Deus e você é sincero, você se humilha para Deus, né? Que o que é muito difícil hoje para o cristão é a questão de se humilhar, né? Quando você se humilha para Deus e é sincero, é ali que Deus age, que Deus olha. Porque Deus gosta de sinceridade, né? Não pensa que você é mais inteligente que Deus, né? Eu falei uma vez para um jovem, para outra pessoa que eu estava conversando sobre, né? Cara, o que você acha que você é inteligente, Deus é infinitamente mais, né? Só que Deus não é inteligente, Deus é sábio, né? A sabedoria é maior que a inteligência, né? Então, aquela malandragem às vezes que você tem na sua alma, que você fala, isso aqui e tal, vou falar assim com Deus, não adianta, né? Porque Deus gosta de um coração sincero e quebrantado. Então, quando você se humilha para Deus e quando você tem um desejo verdadeiro, Deus, eu quero viver para o Senhor, eu quero sair disso, desse pecado, disso, daí Deus age, aí que Deus age, que ele vê a sua sinceridade, aquilo que você tem, o desejo, né? Que Deus age no desejo. O desejo que você tem, Ele vai agir, Ele vai te dar um escape, né? Amém. E isso tem que ser todos os dias, não é uma vez só que você faz, né? Que você fala, porque todos os dias nós pecamos e nós erramos. Então, a partir do momento que você começa a sondar aquilo que você faz de errado, o Espírito Santo te ajuda, você entende aquilo que você tem de errado e você confessa, né? Você confessa para Deus e Deus trabalha naquilo, né? E você vai se aperfeiçoando. Aí ele fala aqui, né? Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito, né? Sejam santos porque eu sou santo, né? Igual o pastor Elisandro falou, né, em Josué, né? Sejam santos, né? Separados. Santifique-se, né? Separe-se, isso aí. Todos os dias. Você se separa para poder obter essa força, né? Seja logo pela manhã, de tarde, de noite, né? O horário que você puder, né? Porém, o quanto antes, né? Amém? Assim, depois de acordar, depois de fazer o que você precisa fazer, né? Ou antes mesmo do que você precisa fazer, você pede a ajuda de Deus, né? Ora pelo dia. Ou se você é uma pessoa que já trabalha logo quando começa o dia, volte para a sua casa ou para onde você vai, né? Você não vai voltar para casa, não sei. Você
separa um tempo ali, você se separa, se santifica. Senhor Deus, perdoe aquilo que eu fiz, né, que desagradou o Senhor, né, aquilo que você percebe, e pede ajuda dele, né. A palavra malandro, cristão malandro, jovem, quer dizer na Bíblia o seguinte: se justifica para Deus diante do erro. Eu fiz porque fulano, beltrano, ciclano. Isso é malandragem, uma linguagem bem atual para a juventude. O cristão que é jovem, né? Ele quer jogar um 7-1 em cima do Altíssimo. Ele se justifica, quer justificar-se do seu erro. Foi fulano, beltrano, ciclano. Mas aí a Santa Palavra de Deus diz: diga ao jovem, eu sou fraco, mas tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Aleluia. Aleluia. E aí, pastor Elisandra, o que você... Então, eu vou voltar só um pouquinho aqui em Josué, o que ocorre depois, né? Como que é o fechamento disso tudo? Já vamos para... Sim, depois que eles descobrem onde estavam os objetos consagrados no clã de quem era, tudo certinho, descobriram, resumindo, eles colocaram fogo em tudo, destruindo tudo aquilo. Abriram mão, renunciaram daquilo, né? Colocaram fogo, aquilo acabou em cinzas. Deus volta para Josué e fala: não tenha medo e não desanime. Né? Obedeceu, não tenha medo, não fique desanimado, não tem por que ficar desanimado. Ele fala: leve todo o exército, avance contra Ai, eu entreguei nas suas mãos Ai, seu povo, sua cidade, sua terra. Você vai fazer com Ai do jeito que você fez com Jericó, você vai acabar com tudo. Só que Deus fala algo interessante: dessa vez pode se apossar das coisas, viu? Agora eu estou liberando. É pela palavra dele. Então, sinalizando para nós o quê? Nós precisamos da liberação da palavra de Deus sobre a nossa vida. Nem sempre o que ele falou ali é para fazer ali outro. Nem sempre o que Deus ordenou agora, daqui a pouco vai ser da mesma maneira. Ele tem um modo, porque a multiforme sabedoria de Deus tem várias formas de atuar. E por que Deus faz isso? Esperando de nós uma dependência dele, completa. Porque se eu sempre tiver como seguro que 2 mais 2 são 4 como a matemática, a minha vida com Deus espiritual, ela acabou de ruir aí. Porque 2 mais 2 não são 4 para Deus. Pode ser qualquer número que ele determinar dentro da sabedoria dele. Porque Deus tem os planos, Deus ele vê o todo. Nós vemos só o nosso mundinho, a nossa vidinha. Deus vê um propósito dele para nós, ele vê as pessoas ao nosso redor, ele vê almas, ele vê as possibilidades que a minha vida pode alcançar. Não, as coisas não começam e terminam em mim, começam em Cristo e terminam em Cristo. Ele é o primeiro, o último, o começo e o fim. Eu não sou o centro é Jesus, o centro é a palavra, é ele, é o sacrifício de Cristo que é o centro. E eu faço parte disso hoje. Ele me adotou, né? Me adotou e hoje eu estou enxertada, né, na videira, aleluia por isso, mas recebo também a vida que está na videira. E ai de mim se sair da videira, que daí eu vou ser só mais um galinho seco, porque lá em João 15 ele fala: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Por que será que nós temos a ideia de que vamos conseguir fazer alguma coisa sem o conselho de Deus? Por que nós pensamos? Quer dizer, é muita pretensão da nossa parte, né? É muita pretensão a gente pensar que algo na minha vida está acontecendo porque Deus isso, porque Deus aquilo. Então eu preciso dar uma segunda olhada, não é, pastor, mais que ser que é o arrependimento, né? Dar uma segunda olhada na situação pelos olhos de Deus e entender: é isso aqui. Porque quando Josué vai, Deus mostra: tem coisa escondida aí. Tem coisa poçada aí, Josué. E aí, Josué se humilha, faz o que tem que ser feito, renuncia tudo aquilo, eles fazem como que uma limpeza. Aí Deus volta à vontade original dele, que era o quê? Entregar Ai nas mãos de Josué, porque Deus estava dando terras para Josué. E aquele povo é exterminado, eles tomam posse, e não posse apenas da terra em si, mas posse dos despojos. Deus agora permite.
Eles ficaram um pouquinho mais prósperos, né, pastor? Ficaram. E é o seguinte, eu entendi uma coisa aí, pastor Aranda, é o seguinte, ali mandaram 3 mil homens, 3 mil homens liquidou o assunto, né? Mas 3 mil homens com despojo é roça para todo mundo, né? Que morreu 37. Agora em Gideão não. Gideão, varão valoroso, Gideão já põe 27 mil homens. Fala, ô Gideão, isso é muito. E Deus separa 300. Quer dizer, Deus ele contramão da nossa razão, né? Amém. E Gideão com 300, Deus liquidou um exército. Aleluia, né? aleluia. Isso aí, pastor Márcio Aranda. Pois é, então já vamos aí já caminhando no Amém. final da nossa programação, né? E só quero lembrar você que você precisa meditar nisso, tá? Na sua comunhão com Deus, buscar conhecer a Deus, tá? Hoje as pessoas nós estamos com muita informação, né? Você pega o celular aí, você tem tudo que é informação. Mas não é assim, gente. Você tem que alimentar a sua mente da palavra, porque se você está bem alimentado em comunhão com Deus, quando vem a direção de Deus, seja da maneira que vier, na ministração, na palavra, no discipulado, você vai receber aquilo para a sua vida, não vai se voltar contra. Agora você não está acostumado, só fica com a mentalidade, né, do mundo, das coisas naturais, e de repente vem algo que é do Espírito, você não consegue discernir. Aí tenta entender com a razão, né? E perde muita bênção na vida, perde muita oportunidade do próprio chamado de Deus, né? Do aquilo que importa, tá bom? Então, eu vou pedir para pastor Eli fazer uma oração para a gente terminar e no final o servo de Deus faz o final. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu entrego a vida de cada pessoa que nos ouve agora, que ainda ouvirão essa mensagem, meu Pai, porque a Tua palavra, ela não volta vazia, ela é eterna. Não importa o dia, a hora que essa pessoa ouça, que essa presença, essa unção alcance a vida dessa pessoa, a casa dela, destruindo todo valente que caia por terra, e que todo pensamento altivo, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo, todo tipo de sofisma caia por terra. E que essa pessoa possa receber a Tua palavra com humildade, para que ela possa provar e ver que o Senhor é bom. Toca nessa mente, Senhor, toca nesse coração agora. Essa pessoa que precisa de cura, ela precisa ser curada, tanto na alma quanto no corpo. O corpo dela já está sendo muito afligido. Que ela receba o toque poderoso do Teu Espírito Santo, toque de cura, em nome de Jesus Cristo, onde ela estiver agora. O refrigério e o renovo é o que eu declaro sobre a vida dela, na autoridade do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meu amigo, minha amiga, você já sabe aí o caminho para o céu, né? Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. E meu irmão, minha irmã, que ouviu este belo programa, hoje foi forte, graças a Deus, não está no contexto salvação, está no contexto bênçãos na terra, tá? Não confunda as coisas. Então, termina aqui mais um programa Verdade Verdadeira, pela Rádio Resgate. Voltaremos quando? Quarta-feira, às 1h horário MS, 2h horário de Brasília. Quarta-feira às 13 horas, às 14 horas, senão a turma vai ligar de manhã, o negócio aí vai ficar... 14 horas horário de Brasília. Horário de Brasília. Deus abençoe a todos. Um abraço aí do servo de Deus, Rodrigues, que já fez lá em Campinas a Hora da Verdade. Que Deus abençoe a todos. Amém. Abraço a todos.